Madrugada com Deus, do Templo Espiritual Maria Santíssima, aproximando a espiritualidade de você. Bom dia! Salve Jesus! Salve Maria Santíssima! Graças a Deus! Nós damos graças a Deus mesmo. Por quê? Porque é pelas estas graças que nós iniciamos cada dia. É pela graça do sol, da lua, da terra que vivemos, do ar. Sol, lua, terra, ar, não representa Deus? Claro que sim. Deus é vida. E pelas graças da vida nós estamos vivendo, não é mesmo? Valorizar sempre, 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 sempre. Ao amanhecer, nada melhor do que fazer uma prece, agradecendo, antes de dormir, agradecer pelo dia, pedindo a Deus que proteja o meu corpo, o nosso corpo, enquanto ele está ali, refazendo-se do dia de desgaste, para recomeçar logo mais um novo período. Agradecer sempre. Olha só, o tema de hoje é como alcançar meus objetivos, como alcançar os nossos objetivos. Como? Tudo parte do princípio. O princípio é o pensamento. O pensamento vai gerar em você sentimentos, muitos sentimentos. É impressionante como você, quando começa a pensar em uma situação ruim, o seu corpo reflete imediatamente. Ele começa a ter angústia, começa a ter reações, literalmente, dessa força chamada pensamento. Mas quando você lembra de um momento bom, o mesmo também acontece. Seu corpo fica mais leve, ele fica mais disposto. Não é? Isso é comum, gente, é mais comum do que se imagina. Mas a gente não para prestar atenção. Quando eu gero bons pensamentos, bons desejos, boa vontade, bons pensamentos que geram boa vontade, certo? Naturalmente, o meu corpo vai refletindo isso. Uma vez, um grande trabalhador desta casa, um dos grandes espíritos que manifestam-se nessa casa, ele fez a comparação do nosso corpo como um grande imã, de imensa proporção. Imagina um imã imenso. Esse imã, ele vai atraindo todos os afins, não é isso? O imã não atrai os ferros, não é? Mas se você virar a polaridade dele, ele expele, literalmente ele afasta, não é isso? Assim é o nosso corpo, assim é o nosso pensamento. Eu gero um pensamento que gera um sentimento e que exala pelo meu corpo uma energia que chamamos de campo áurico, que afasta o que não é bom e atrai o que é afim, o que tem afinidade comigo. Prestemos atenção mais do que nunca nos nossos pensamentos. A assertiva de Cristo que devemos orar e vigiar, ela fica mais necessária do que nunca para as nossas vidas. Vigie o que vocês pensam, vigie o que você pensa. Ah, mas ninguém vê o meu pensamento, Júlio. Ah, estou no trabalho, começo a pensar em determinadas coisas, ninguém está vendo mesmo. É um engano gravíssimo, pois o problema não é os outros verem os seus pensamentos. São os teus pensamentos que estão te levando a situações desagradáveis à sua vida. Se um pensamento não pode ser expresso, é porque ele não é bom, não é? Se um pensamento teu não pode ser verbalizado, é porque ele não é bom, ok? Temos que viver sempre na clareza, na luz. Se está nas trevas, não é bom. Se o pensamento está escuro, obscuro, porque não é bom. Vamos fazer a nossa prece. Por mais um dia que Deus nos permite, nós oramos pedindo: Senhor, que no amanhecer deste dia tenhamos a paz, a sabedoria, a força. Queremos hoje olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Queremos, Senhor, a paciência, a compreensão e a prudência.
Queremos ver além das aparências os teus filhos, como tu mesmo os vês. E assim, Senhor, não vê senão bem que há em cada um deles. Senhor, feche os nossos ouvidos a toda calúnia. Guarda a nossa língua de toda maldade, e que somente de bênçãos se preencha a nossa alma. Que sejamos tão bons e alegres, que todos aqueles que se aproximarem de nós sintam a tua presença. Reveste-nos de tua beleza, Senhor, para que no decorrer deste dia nós possamos te revelar a todos. Que assim seja. Amém, amém, amém. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Após essa prece, nos resta o quê? Passar a palavra espiritualidade. E representando essa espiritualidade no programa de hoje, ouviremos a Carmesita. Como vocês estão seguindo, não é? Sempre. Esta é a meta. Estava a dizer há pouco, ali na preparação, que nós precisamos sempre fortalecer nosso espírito através de 3 pilares. A disciplina para conquistar a humildade, precisa-se perseverar. Então, quando eu quero conquistar um bem, uma cura, um perdão, um relacionamento, harmonia familiar, eu preciso, em primeiro lugar, me disciplinar. Através das orientações que venho buscar, das que recebo intuitivamente, dos livros que às vezes chegam para nós, alguns livros que trazem respostas, uma mensagem, aprender a enxergar e a ler nas coisas sublimares que estão ali, as respostas que estamos buscando. Então temos que ter disciplina e um olhar para nós, não desistirmos, por mais que seja trabalhoso essas mudanças. Então a persistência no bem, persistência na nossa reforma íntima, na nossa transformação, é que trará para nós todas as outras coisas, inclusive a humildade. A humildade de pedir ajuda, mas também de fazer a sua parte. A humildade de pedir perdão, mas se perdoar primeiro. A humildade de reiniciar quantas vezes for preciso o caminho, porque nós não nascemos com tudo propenso a chegar na reta final sem nenhum atropelo. Nós nascemos possibilidades. E dentro das possibilidades, há probabilidades de cair, mas também de levantar. Então, quando eu era menino, eu agia como menino. Paulo disse, mas como que o que ele se refere quando ele diz quando eu era menino? Quando eu não tinha entendimento, não tinha conhecimento, não sabia fazer diferente. Então eu agia como uma criança, porque a criança, ela não mede consequências, ela simplesmente é. E o adulto precisa ir contornando. Mas quando eu me tornei homem, eu passei a agir como homem, ou seja, eu cresci, me tornei adulto, me tornei maduro, eu já tenho conhecimento e eu preciso aplicar para eu poder viver bem.
Então, a nossa natureza, ela não dá saltos, mas ela pode ser adestrada. Se eu tenho raiva, como a menina colocou, eu tenho mágoa, eu tenho tristeza, mas eu tenho conhecimento, eu já escutei muitas coisas. O que eu vou fazer para me controlar e não entornar mais ainda o caldo daquela situação? Com o exercício do autocontrole. Respirar, pensar muitas vezes antes de falar, antes de agir. Tem coisas que, se nós deixarmos para amanhã, o próprio tempo resolve para nós. Nós saímos da energia. E tem outras coisas que, por mais que passe o tempo, nós não conseguimos resolver, porque nós precisamos dar o primeiro passo. Então, quando eu estou bem em mim, dentro da energia das minhas orações, fazendo lá os rituais que eu preciso, que foi me orientado, os meus costumes de conversar com Deus através das orações, das velas, das intenções que eu faço, eu consigo ter o equilíbrio do agir. E é para isso que nós estamos aqui, o aconselhamento espiritual. Mas o nosso trabalho, ele vai até aonde nós conseguimos ir sem invadir o livre-arbítrio. Nós não podemos resolver por vocês. Não podemos. Tem pessoas que até gostaria para ver se ela sai do sofrimento, mas não nos é lícito entrar na intimidade das pessoas e tomar as decisões por elas. Nós só podemos ajudar, orientar, acalmar, dar um direcionamento. Às vezes ouvir, não é? Acolher, orar por aquelas pessoas. Sabia que nós oramos por vocês? Faz parte do nosso trabalho. Para que abram a mente, o coração e consigam andar numa trajetória com menos aflição. Tudo é escolha. Tudo. Se eu escolho sempre olhar, respirar, controlar a minha fala, controlar o tempo, controlar, decidir deixar para depois ou agir agora, se eu sempre tenho esse tempo dentro do meu cérebro e do meu coração, os meus caminhos eles vão melhorando. Os problemas, por vezes, ainda estão ali, correndo atrás de nós. Mas nós já não nos importamos com o problema. Nós estamos concentrados na solução. Então, gastar o tempo de forma mais edificante. Leia livros que te ajudem a meditar, a transformar em si algumas coisas. Façam escolhas saudáveis para poder ter qualidade, inclusive, de vida. Alimentação, nós vamos bater sempre nessa tecla. Os cuidados com o vibracional das casas. Incluam Jesus na vivência diária, através das orações. Não é ficar 24 horas rezando. Isto não é proteção, isto já é desequilíbrio, certo? É ter hábitos saudáveis, tempos para viver também. É preciso olhar o mundo com uns olhos mais abrangentes. Olhar o mundo e viver no mundo. Eu pertenço, eu faço parte
deste tempo. Só que as coisas que são negativas desse tempo, elas não me dominam. Nós podemos ir em qualquer lugar, participar das coisas e sairmos melhores do que entramos, sempre. Porque depende da sintonia que estamos. Agora, se eu me conheço, eu sei que tem lugares que não dá, porque são as minhas tentações, aí eu preciso evitar. Certo? Então, tudo é escolha. E não é o vizinho, não é o irmão, não são os parentes difíceis que são os causadores da nossa tristeza. São as portas que nós abrimos, as crenças que nós carregamos, tá certo? O que faz com que tenhamos dificuldades. Então, peguem as dificuldades, olhe de frente para elas. Mostra para as dificuldades quem manda na história. Sou eu. Está ali no meu caminho, eu tenho condição de solucionar todas as coisas. Pensamento e palavras positivas não são milagres, são hábitos saudáveis que melhoram o vibracional e faz com que a mente entre em outra sintonia para pensar melhor e poder decidir melhor. Certo? O trabalho já começou há algum tempo. Não saiam do propósito que vieram buscar, certo? Mentalizem, mas mentalizem as coisas resolvidas. Não fiquem mentalizando minha tristeza, falta de trabalho, estou triste, estou doente. Mentalize onde você queria estar. Onde você quer estar daqui a um ano, daqui a um mês, daqui a uma semana. Mentalize e comece a exercitar isso todo dia. Vocês vão estar nesse lugar daqui a uma semana, daqui a um ano. Pode não ser fisicamente, mas vibracionalmente vocês entram em vários lugares. Viver não é difícil. Conviver conosco é. Porque nós precisamos ter sempre coragem, determinação para mudar o que quisermos. Que Deus bendiga a todos. Graças. Obrigado, Carmesita. Obrigado. De fato, para alcançarmos qualquer coisa, o início é a disciplina. Eu quero melhorar financeiramente, eu tenho que me disciplinar. Eu quero melhorar na saúde, eu tenho que me disciplinar. Eu quero melhorar como profissional, eu preciso me disciplinar. Eu quero melhorar como pai, como mãe, como irmão, como marido, como mulher, eu preciso me disciplinar. Pois diante da disciplina, você cumpre com as suas obrigações perante todos, os mais próximos, os mais distantes. E com isso, a sua vida começa a fluir, porque a credibilidade é alcançada pela disciplina e comprometimento com tudo que você faz. Bom, Paulo de Moraes, agora é contigo, meu irmão. Meus prezados, nos últimos programas, nós comentamos os versículos iniciais do capítulo 19 do Apocalipse de Jesus segundo São João, e pudemos recordar a quarta bem-aventurança do Apocalipse, na qual são bem-aventurados os chamados à ceia das bodas do Cordeiro, pois que a salvação apresentada com a imagem desse banquete vem a ser essas bodas. A entrega, a recepção da cidade celestial ao Cristo representa essas bodas. Vocês se lembram disso, não é? E vimos também a questão apresentada no versículo 10 em relação ao termo conservo,
empregado pelo anjo que apresenta o Apocalipse a João, diante de quem, né, o profeta se ajoelha para adorá-lo. E o anjo o demove da intenção, afirmando-se conservo seu, pois que a adoração deve ser prestada somente a Deus. No capítulo 22, versículos 8º e 9, vamos novamente nos deparar com essa atitude de João, bem como com a mesma resposta do anjo. Então vocês podem até questionar se João não aprendeu a lição na primeira oportunidade, pois que volta a incorrer na mesma falta. E eu advirto que não é bem assim. Outra questão se apresenta nesse caso e vocês não a devem perder de vista, porque mais adiante teremos a explicação de como isso é possível sem ser uma teimosia de João. Entenderam? Aqui também, neste versículo 10, encontramos esta frase: o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Ora, é mais testemunhável João levar adiante a mensagem da qual está sendo portador, a mensagem do Apocalipse, do que ficar adorando o anjo. Então, nesse caso, como muita gente hoje costuma dizer, costuma se afirmar que adora esse, que adora aquele, que adora aquilo outro, que adora Jesus, olha só, que adora Jesus, mas são palavras vazias, destituídas de ação, destituídas de atitude. E nada as pessoas fazem para cumprir aquilo que Jesus determinou, que vem assim resumido no seu novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. As pessoas dizem que adoram Jesus, mas não fazem o que ele determina. Então, é isso que vem a ser o significado desta palavra. Testemunhar Jesus é o espírito da profecia, ou seja, João ia dar mais forte testemunho de Jesus, levando avante a mensagem da qual ele foi incumbido, e não ficar se ajoelhando nem mesmo diante de Jesus para adorá-lo por causa das coisas belas, maravilhosas que ele tenha falado. Está compreendido isso? Então agora vamos, dando continuidade ao nosso estudo, ao texto dos versículos 11 a 21 deste capítulo 19. Cristo, o vencedor da besta e do falso profeta. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele próprio. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-nos os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente
pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalo e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra com seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Aí está a confirmação da segunda vinda do Cristo de Deus a este mundo. Graças a Deus, vinda já muito breve, muito próxima à volta de Jesus. E já não é sem tempo, né? Já não é sem tempo. Porque chega de tanta loucura. Nunca o mundo esteve tão louco quanto agora. Esta parte do capítulo 19 do Apocalipse de Jesus, como já dissemos, trata da segunda vinda de nosso Mestre e Salvador, ou seja, a sua volta triunfal a este mundo, volta com todo o cortejo de seus anjos bem-aventurados. É como relata o evangelista Mateus sobre a conversa que os discípulos mantiveram com Jesus a respeito da sua volta. Relato que está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, versículos 29 a 44 e capítulo 25, versículos 31 a 46. É só reler estes pontos indicados para perceber a similitude dos textos, texto do Evangelho com o texto do Apocalipse. Mas amanhã nós continuaremos, ok? Até e um fraternal abraço. Obrigado, Paulo de Moraes, obrigado. Obrigado por mais um estudo do Apocalipse de Jesus. Olha, eu deixo sempre claro, o programa Madrugada com Deus, ele é o seu parceiro, uma parceria antes de você dormir, você que nos acompanha agora na madrugada e você que se prepara para ir ao trabalho, que está no trâmite de casa ao trabalho também, é um parceiro para que o seu dia seja mais produtivo. Não temos objetivo de fazer a cabeça de ninguém, nem nos sentimos donos da verdade, de maneira nenhuma. Apenas nós replicamos o que recebemos. Recebemos dos Espíritos e repassamos a todos vocês. Somos ferramentas. Eu costumo dizer, eu sou um mediador. A Casa Espiritual Templo Maria Santíssima também é uma mediadora das casas de assistência no mundo espiritual. Então nós mediamos esse conhecimento que não vem de nós, e sim do plano superior. Queremos que a sua vida possa fluir conforme este planejamento feito por você. Os evangélicos costumam dizer que Deus tem um propósito
em nossas vidas. E de fato, Deus tem um propósito. E o propósito da vida de todos os filhos de Deus é que eles possam progredir, melhorar. E este planejamento é feito por você, consciente do que neste mundo você veio para aprender. Amanhã estaremos de volta. Um fortíssimo abraço. Aproveite bem o dia de hoje. Observe os detalhes. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Madrugada com Deus, do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você.